sou Osmar Gomes, da OGE Index FX, e hoje eu quero compartilhar com vocês o mais novo medidor de força macroeconômica desenvolvido pela OGE FX. Esse indicador ele tem a finalidade para fazer análise no mercado Forex, né? As informações para os cálculos das variáveis do medidor, ele vem através de relatórios macroeconômicos para mais de 38 economias diferentes, onde essas informações elas serão processadas através de um algoritmo comparativo, né, onde ele irá determinar a força cambial de cada país, né, dando ao trader uma visão mundial do crescimento econômico de um determinado país. Para entender melhor o princípio de funcionamento do nosso indicador, eu criei essa base representando o nosso indicador. Então nós temos aqui três fatores principais para a formação desse indicador. Temos os indicadores principais, os indicadores coincidentes e os indicadores reativos, ok? Quando você faz a união desses três indicadores, tá? Nós temos o ponto principal de todo o nosso processo de análise de geração de ideias. Veja você, todo esse fluxo que eu vou explicar daqui a pouco é exatamente o que os fundos de investimentos fazem como processo de geração de ideias. Ok? Então, baseado nisso tudo, né, nós podemos dizer que quando você trabalha com moedas, um câmbio, você tem que ter uma visão mundial do mercado. Tá? Você tem que conhecer exatamente o que está acontecendo com a macroeconomia de cada país. Tranquilo? Então vamos falar um pouco da função de cada indicador. O indicador principal, ele nos diz para onde o mercado irá no futuro. Então, todos esses indicadores, eles nos diz para onde o mercado irá no futuro. Então, são indicadores de previsão. Ok? Os indicadores coincidentes, que são esses indicadores aqui, eles nos diz aonde o mercado está agora. Ok? Os indicadores reativos, eles têm a função
de fazer a injeção na economia e fazer retirada da economia. São ações reacionárias para intervir na economia de acordo com aquilo que está acontecendo com os indicadores coincidentes. Ou seja, eles são reacionários. Os indicadores reativos são o Banco Central e o governo. Eles atuam para corrigir o desequilíbrio que está acontecendo entre os indicadores coincidentes e os indicadores principais. Ok? Então vamos fazer um exercício. Suponhamos que a economia da Austrália ela está inflacionada. Ok? Se ela está inflacionada, né? Esse pessoal aqui, eles vão agir em cima dos indicadores coincidentes para trazer a economia num ponto de equilíbrio. Se a economia da Austrália ela está inflacionada, o Banco Central e o governo eles vão fazer injeções dentro da economia australiana para trazer a economia do país dentro dos padrões normais. Ok? Se a economia da Austrália estiver deflacionada, o governo, junto com o Banco Central, eles irão fazer retiradas, ok? Para que a economia volte num patamar aceitável. Então, é assim que será o funcionamento do nosso indicador, onde serão coletados os dados dos indicadores principais, dos indicadores coincidentes, e o governo e o Banco Central agirão, né, para corrigir o desequilíbrio da economia. Caso nós tenhamos uma inflação ou uma deflação, o governo e o Banco Central irão atuar para trazer a economia em níveis aceitáveis. Essas informações elas serão processadas através de dois pilares importantes, que é a análise endo e análise exo. A análise endo é uma análise estática que tem um princípio absoluto, ou seja, a análise endo ela analisa a economia interna do país, ok? E a análise exo
que a análise dinâmica de princípio relativo analisa a economia de dois países. A economia de um país em relação ao outro. Essa é a análise EXO. Então, o nosso indicador, esse indicador, ele opera dentro de dois ciclos, que é análise endo e análise exo. É o que nós iremos ver a seguir. Uma outra coisa que nós devemos ter em mente é que esse indicador, ele é um processo sistemático de gerenciamento de ideias para traders. Ou seja, o nível de confiança do indicador, ele tem um nível de confiança de 60%. Ok? O restante das suas análises irão ser complementadas com o nosso relatório COT, análise técnica e fundo de hedge. Então nós temos 10% relatório COT, 10% de análise técnica, 20% fundo de hedge, 60% da análise fundamentalista. Então observe vocês que dos 100% das nossas análises, apenas 10% é análise técnica. Então todas as nossas análises, elas são fundamentadas 90% em análise fundamentalista. Tranquilo? Então agora vamos conhecer o nosso medidor de força cambial. Bem, esse é o nosso medidor de força cambial. Pode-se dizer que é uma ferramenta inédita para os traders que operam no mercado Forex. Esse medidor, ele é baseado na metodologia do Instituto de Traders e Gestão de Portfólio. Neste vídeo, eu irei fazer apenas um overview da integração dos indicadores econômicos com o núcleo do MFC. A análise fundamentalista e a tratativa numérica dos indicadores serão tratados em breve. Bem, a estrutura do nosso MFC, ela é baseada em cima de duas análises, análise endo e análise exo. A análise endo é uma análise de princípio absoluto, enquanto que a análise exo é uma análise de princípio relativo. O que quer dizer isso? Quando você está fazendo uma análise endo, você está olhando a economia interna de um país, enquanto que quando você está fazendo uma análise exo, você está analisando dois países economicamente, tá? Você está fazendo uma análise relativa, ok? Vamos lá. Aqui nós temos, os nossos indicadores principais ou indicadores líderes. Os indicadores líderes, ele nos diz para onde o mercado irá no futuro. Então são indicadores de previsão. Tranquilo? Esses são os indicadores reativos. Tá? Os indicadores
reativos são ações para intervir na economia de acordo com aquilo que está acontecendo. Ou seja, ele atua de acordo com o que está acontecendo com os indicadores principais e os indicadores coincidentes. Tranquilo? E aqui está os indicadores coincidentes, né? Esses indicadores, eles nos diz aonde está o mercado agora. Ok? Todos esses indicadores que nós acabamos de ver, né, tanto os indicadores principais, indicadores reativos e indicadores coincidentes, eles fazem parte da análise endo, ok? Os indicadores da análise exo são o indicador que mede o crescimento relativo do PIB, ok? Como ele faz análise relativa, então ele está medindo, né, a relação, né, do PIB entre a Austrália e os Estados Unidos. Okay? Então é a relação do PIB entre a Austrália e os Estados Unidos. O outro indicador é relativo aos pagamentos, a balança de pagamentos. Okay? Também, como ele é um indicador exo, ele mede a relação, o balanço de pagamento entre Estados Unidos e Austrália. O outro é taxa de juros e também mede a relação do diferencial entre a taxa de juro dos Estados Unidos e a taxa de juro da Austrália. Ok? Austrália e Estados Unidos, porque nós estamos analisando esse par de moeda aqui, tá? Essas duas economias. Ok? O outro indicador, melhor, é o retorno do mercado de ações e as riquezas relativas. Isso aqui você faz uma comparação entre a taxa de câmbio da Austrália, Estados Unidos, né, com o mercado de ações dos Estados Unidos, tá? E a riqueza relativa seria a comparação da taxa de câmbio com as empresas, né, de maior potencial existente dentro dos Estados Unidos com a Austrália. Bem, aqui, que o nosso MSC, quais são os status que ele retorna para nós, né, entre Austrália e Estados Unidos, tá? Ele retorna o status, a mudança e o score. O que é o status? O status, ele vai retornar para mim se o valor, né, desse indicador ele está dentro de um parâmetro inflacionário ou deflacionário. A taxa de mudança é o valor, né, em relação ao valor anterior. Então, o valor hoje ele está 20% acima do valor anterior do PMI do mês passado, ok? Então, ele está me dizendo que o valor do PMI desse mês ele é 20%, ele está 20% acima do mês anterior, ok?
E depois vem o score, ele está dizendo que o score desse PMI é 8. O score, ele trabalha dentro dos níveis de -10 a +10. E para os Estados Unidos, está me dizendo que está num ciclo inflacionário, tá? Houve uma mudança, né, em relação ao mês anterior de 7% e o score é 7, ok? Isso é válido para qualquer par de moeda, ok? E para qualquer moeda, tá? Nós estamos fazendo um exemplo aqui do AUD e do USD, mas vale para qualquer moeda. Pode ser o CAD, o USD, GBP, o USD. O status de retorno é igual e os valores de cálculos são exatamente iguais. Então, tudo o que eu falei, né, para a economia da Austrália e dos Estados Unidos serve para qualquer outra economia. Inclusive, as análises Endo como Exxon são exatamente iguais. Ok? Quando você trabalha com mercado, podemos dizer que a lei da oferta e procura. Ok? Então, quando você tem uma maior oferta de um item, ou seja, de uma moeda, você tem o menor valor dessa moeda. Quando a sua oferta, você tem uma oferta grande, a tendência é o valor da sua moeda valer menos. E quando você tem uma oferta menor, a tendência é o valor da sua moeda valer mais, ok? Então, o que o governo ele faz? O governo, né, para manter a economia em equilíbrio, ele faz retiradas, né, e injeções, ou seja, injeções ele faz quando você tem um ciclo inflacionário e retiradas, né, quando você tem deflação, tá? Resumindo, o governo, o que ele faz? Ou ele coloca dinheiro no mercado, ou ele tira dinheiro do mercado, tá? E a finalidade, né, do nosso MFC é justamente calcular essa retirada de dinheiro e a injeção de dinheiro, ok? Então, você pode perguntar como que eu vou saber se tem mais ou menos dinheiro em circulação no mercado, tá? Para facilitar a sua vida, nós criamos, né, esse MFC, que é um truque, né, que usa o MFC, né, onde nós iremos medir a pontuação, né, de cada variável econômica, tá? Nós vamos medir essa pontuação e fazer a interpretação desses dados. E para facilitar a sua vida é justamente o que o nosso medidor faz. Então, o que ele faz? Esses scores que vocês estão vendo aqui, ele faz a somatória desses valores, ok? De acordo com as variáveis econômicas, né? E esses valores, eles variam de +10 e -10,
ok? Tanto para análise endo quanto para análise exo. Com essa somatória, tá? Eles trazem, né, através de um algoritmo comparativo, ele traz os valores para nós, tá? Foi os valores, né, que o MFC trouxe em relação à economia da Austrália e à economia dos Estados Unidos. Então, o que o nosso medidor trouxe para nós, né? Ele já considerou, né, se há menos ou mais dinheiro em circulação, né, na Austrália ou nos Estados Unidos, né, de acordo com o balanço do score, né, e dentro de uma escala de menos 100 a mais 100, ele trouxe para nós que, nesse momento, a moeda AUD está mais forte que a moeda USD. Ou seja, o dólar americano está perdendo valor, né? E o AUD está ganhando valor. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês um detalhe interessante. Aqui eu tenho, né, que a Austrália está com valor de 50, Estados Unidos com valor de 35. Porém, né, a minha análise EXO, essa é a minha análise EXO, que é a relação do AUD USD, tá? Está me dando negativo. Isso ele quer dizer que a economia da Austrália ela já está perdendo aquela euforia de compra. Tranquilo? Então, vou mostrar para vocês isso aqui na prática, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso MetaTrader. Tá aqui. Aqui começou o processo de compra nessa moeda. Aqui eu estou no mensal. Eu peguei um topo histórico, né, e um fundo histórico. Aqui começou o processo de compra, né, no par AUD USD. Ok? Então, vejam vocês que essa moeda já subiu 12 mil pontos. Ok? E aí, você olhando para o nosso medidor de topo e fundo, olha que coisa interessante. O AUD USD, ele está neutro. Por que neutro? Porque ele já está chegando aqui próximo, né? Aqui, ó, próximo da linha média entre Austrália e Estados Unidos. Ou seja, essa linha aqui é exatamente aonde irá entrar o governo, né, e o Banco Central.
Tranquilo? Então, voltando para o nosso indicador, nós temos que ter nós temos que ficar ligado nesses scores, tá? Principalmente quando nós temos um valor negativo na nossa análise EXO, tá? Esse valor, ele nos mostra que a Austrália está saindo desse ponto aí de venda, né? A moeda australiana. Tranquilo? Esse score, né, o valor desse score aqui, e você pode considerar, né, se ele está fraco ou forte. Se ele tiver se ele for maior que 21, se considera o par forte, ok? Se ele estiver entre menos 21 a menos 31, fraco. Se ele estiver entre 3 a 20, ele está ligeiramente forte. Se ele estiver entre menos 3 a menos 20, ligeiramente fraco, ok? Essa é uma referência para o seu score. Tranquilo? Bem, pessoal, depois de feito as análises EXO e análise ENDO, né? Ou melhor, ENDO e EXO, nós iremos trabalhar em cima do nosso Trader System, do fundo de hedge, relatório COT, estatística, onde vai nos dar o posicionamento para esse trader. Tá? Quando nós estivermos fazendo as análises ENDO e EXO, nós estamos tendo apenas uma ideia de trader. Tá? Essa ideia ela vai passar a ser um trader realmente quando satisfazer todas essas condições. Ok? Quando o Trader System liberar para nós o trader, quando o fundo de hedge liberar e quando o relatório COT liberar. Ok? Quando eles derem luz verde, nós iremos entrar em compra no AUD USD. Tranquilo? Então, pessoal, o nosso MFC, ele faz basicamente isso, ok? Um outro lembrete é que essa planilha, ela vai ser um bônus, né, para os nossos assinantes ativos. E também que esse sistema ele foi desenvolvido na plataforma Excel, tá? Hoje nós já estamos com todo o sistema pronto para passar o MFC para a plataforma web. Eu acredito que dentro de 40 ou 50 dias nós já estamos operando com o MFC em web. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.